Olá, irmãos, amados, queridos do grupo Bereshit. Que Deus esteja com vocês, abençoando o dia de vocês. Que hoje é o último dia da semana, tá? Amanhã já começa uma nova semana. Então, eu espero que esta semana, que está se encerrando hoje, tenha sido de bênção, de alegria, de paz. E ainda que tenha acontecido algum revés, que vocês estejam sabendo que Deus não abandonou vocês. Deus não nos abandonou, a nenhum de nós. Se alguém passou por alguma tribulação, por alguma luta, Deus passou junto. E por isso que você hoje está podendo aí me ouvir e estudar junto comigo a palavra de Deus. Só por isso. Porque Deus passou junto. Amém? Então tá. Então vamos lá. Vamos aqui. Conforme eu disse ontem para vocês, né? Ontem foi um dia assim muito assoberbado. Fiquei numa luta o dia inteiro, preparando, né, coisas para o encerramento da nossa competição bíblica, porque a escola dominical da Igreja Metodista do Retiro está completando 72 anos hoje, dia 27 de setembro, 72 anos de organização, né, como escola dominical, e dando o pontapé inicial para que depois fosse fundada a igreja mesmo. A igreja fez 70 anos em abril, e a escola dominical está fazendo 72 anos. Então, eu, preparando um monte de coisas e tal, fiquei esgotada, não tive condição de gravar o estudo. O estudo está pronto, mas eu não tive condição de gravar. E também sempre eu gosto de olhar uma coisinha a mais, né? Mas ontem eu terminei de olhar tudo, já era 00:30, e falei, não, eu vou gravar amanhã, não vou deixar pular essa semana, não. Nós estamos estudando agora, né, no capítulo 2 de Gênesis, e estamos vendo a formação da mulher. Nós já vimos os capítulos, 4 até o 17, que foi a formação do homem, e na semana passada a gente deu assim vamos dizer assim, um pontapé inicial para o estudo sobre a formação da mulher. Nós começamos na semana passada, né? Então, hoje eu quero continuar esse estudo aqui, e eu acho que eu já falei isso, mas eu vou me repetir, de que o objetivo de Moisés, quando ele escreve o capítulo 2, que parece, né, que é uma outra formação do homem e da mulher, porque lá no capítulo 1, façamos o homem, nós já vimos isso, né, Deus falando isso, mas aqui no capítulo 2, o que o apóstolo, não, o que Moisés está fazendo? Ele está preparando o cenário da história para aquele momento terrível que vai acontecer no capítulo 3. Calma que nós vamos chegar lá. É tão terrível que não precisamos nem ter pressa, né? Porque o capítulo 3 vai mostrar por que a raça humana é do jeito que é, está do jeito que está. Com algumas exceções, né? Com raras exceções, daqueles que estão lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Mas o capítulo 2 é isso, é um preparatório para explicar e dar sentido ao capítulo 3, tá? Então, nós já vimos em outros encontros como Deus mostrou a sua bondade e o seu amor com o homem, criando um jardim para ele, plantando um jardim na região do Éden. Acho que eu estou com o cabelinho no olho aqui. E esse jardim era um santuário paradisíaco, era uma coisa maravilhosa, feito especialmente para ser a moradia do homem, e também um local onde Deus pudesse se apresentar para ele e se encontrar com ele, né? Então, para isso, Deus encheu esse jardim de várias árvores boas, frutíferas, lindas, boas para
para comer dos seus frutos, regou esse jardim com rios, com riachos que corriam em abundância. Nós vimos 4 rios que cercavam, né, esse jardim. Muito bem. Se vocês me virem fazendo muito disso, é porque eu estou com alguma coisa no meu olho aqui que está me perturbando. Vimos também que a terra onde estava o jardim do Éden, ela era rica em pedras preciosas, em ouro, em resinas aromáticas, né, que é o bidélio, já falei isso para vocês, e Deus ainda colocou no jardim 2 árvores especiais no centro do jardim. E através dessas árvores, o relacionamento do homem seria definido para com Deus. Muito interessante, porque essas árvores não foram colocadas lá aleatoriamente, tá? Elas tinham um objetivo ligado ao relacionamento do homem com Deus. Vamos continuar que a gente vai entender isso melhor. Então, em tudo, Deus mostrou o seu cuidado, o seu amor e a sua compaixão para com a criatura que ele havia formado e feito a sua imagem e semelhança, né, o homem que ele tinha formado do pó da terra. E essa questão da imagem e semelhança, a gente já também falou, né? Foi quando Deus soprou nas narinas do homem, não é isso? E passou para o homem ali, naquele momento, a sua imagem e semelhança. Mas a misericórdia de Deus, ela não parou aí. A bondade de Deus não terminou com isso. Agora, Moisés descreve o relato da criação da mulher, a companheira do homem. Também a criação da mulher foi também uma expressão da bondade de Deus, do amor de Deus, e esse relato que nós temos diante de nós vamos estar lendo daqui a pouco, né? Tem 4 partes que nós vamos ver ao longo do estudo. Obviamente não vamos esgotar hoje, vocês já sabem disso, né? Não vai dar para fazer tudo hoje, mas vamos lá. Então, na primeira parte, a decisão de Deus em criar uma auxiliadora está aí no versículo 18. Depois, Deus prepara o homem para receber essa auxiliadora, que vai dos versos 19, são os versos 19 e 20. Aí Deus cria a mulher, no verso 21 até o verso 23, e Moisés ele faz 2 comentários sobre esse episódio do verso 24 até o verso 25. Então vamos ler, tá? Eu dei um resumo dessa parte onde Moisés relata a criação da mulher. Vamos lá. Formação da mulher. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, eu vou estar lendo. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Presta atenção nisso aqui. Então, o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher,
tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui tem umas coisas muito interessantes nessa passagem, que são esses 4 pontos que nós vamos estar vendo, mas é muito interessante que Deus foi o primeiro homem, né? Deus foi o primeiro homem. Foi Deus que inventou, vamos dizer assim, que criou a técnica da anestesia. Olha só, né? Fez vir sobre o homem um profundo sono. Toda pessoa que vai operar sabe disso, né? Você não vê nada, né? Você não vê nada. A anestesia provoca isso em você. E agora a gente está vendo aqui que foi uma criação de Deus. Pois é. Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, né, nós estamos falando dos 4 pontos que tem aqui, a decisão de Deus de criar uma auxiliadora para o homem está aqui, nesse verso 18 que a gente acabou de ler. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja, ou que seja semelhante a ele. Tem tradução que diz que lhe seja idônea, né? Que é semelhante a ele, tá? O Senhor, ele disse ainda, nos versos anteriores, o que Deus tinha dito ao homem? Ele tinha dito ao homem assim: você pode comer de todas as árvores do jardim, mas dessa árvore aqui, ó, mostrou para ele, do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. E Deus já falou, assim, digamos assim, Deus não disse, Deus sugere, porque foi na sequência de Deus ter falado isso, Deus fez essa declaração que está no verso 18 aqui. Depois de Deus falar para ele, todas as árvores você pode comer, menos dessa aqui do conhecimento do bem e do mal, Deus vira e fala para ele, Deus vira e fala assim: não é bom que um homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira que lhe seja idônea, ou de acordo com que está a minha tradução, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então, isso aqui, sabe, porque está na sequência, ela sugere, tá, que Deus fez esta declaração, que está no verso 18, né, não é bom que o homem esteja só, fez logo depois de ter dito para o homem que ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero abrir uma janela aqui para chamar a atenção dos irmãos, porque vai ser importante quando a gente estivermos estudando o capítulo 3, que quando Deus dá essa ordem a Adão, Eva ainda não existia. Eva não recebeu essa ordem de Deus. Eva recebeu essa informação de Adão. Deus falou que dessa árvore aqui a gente não pode comer. Quando Deus deu essa ordem, que é da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão, Eva não existia ainda. Isso é muito importante para depois, quando a gente chegar lá, entender aquela mecânica toda de julgamento de Deus e de condenação, tá bom? Então vamos lá. Então, até aqui, tudo que Deus havia feito recebeu o julgamento ou o veredito de muito bom, de bom, ou muito bom, né? Mas agora aparece assim a primeira coisa que o próprio Deus, ele fala que não estava bom. E o que é que não estava bom nesse conjunto de coisas que Deus havia criado? Era exatamente o fato de que o homem estava sozinho e isso não era bom. Não era bom por quê? Primeiro, por conta da solidão. Solidão, o homem, né, desculpa, na sua formação humana, não tinha outro igual a ele, né? Mesmo que houvesse uma multidão de anjos no céu e manadas e mais manadas de animais na terra, não tinha ninguém semelhante ao homem que pudesse fazer companhia a ele. Que pudesse fazer companhia. Aí eu abro outro parênteses aqui. A gente
principalmente as pessoas que moram sozinhas, né? Elas adotam cachorro, né? Eu preciso ter um cachorrinho, porque pelo menos eu não vou ficar sozinha. Bom, vai ficar em termos, né, meus irmãos? Mas você não pode discutir uma situação com um cachorro, você não pode pedir conselhos a um cachorro, você não vai repreender um cachorro no nível, né? No nível de repreensão humana. Não é isso? Você pode repreender, sai daí, não mexe aí, não pode isso, mas é diferente, né, de uma repreensão de uma pessoa do seu nível, igual a você, né, com as suas mesmas características. Então, ainda que tivesse manadas de animais na terra, não tinha ninguém semelhante a Adão, ninguém que pudesse lhe fazer companhia. Então, aquilo que era um paraíso poderia se tornar um deserto. Concordam comigo? Um deserto, porque ele estava só. Ele estava sozinho ali, naquele paraíso, mas ele estava sozinho. E quando a gente se sente realmente sozinho, a gente parece que está num deserto. Olha para todos os lados e não vê ninguém. Ou olha para todos os lados, vê todo mundo e vê que ninguém está olhando para você, que ninguém está te vendo. Mais ou menos isso, né? Então, o próprio Deus conclui isso. Isso não é bom. Presta atenção nisso também, tá, meus irmãos? Presta atenção nisso também. Porque Deus é um Deus de companhia, que gosta de relacionamentos, que gosta que a gente viva junto, né? Deus gosta, Deus quer isto. Então vamos continuar aí. Não é bom porque o homem sozinho não tinha, né, como dar continuidade à raça também. Esse é outro detalhe. Como é que o homem ia poder frutificar, crescer, multiplicar? Sem chance, tá certo? Concordam comigo com relação a isso, né? E Deus tinha dito para Adão, você se multiplica e você enche a terra. Então Deus, ele fez o homem diferente dos anjos. Quando Deus criou os anjos, ele criou os anjos já num número completo. Bilhões, trilhões de anjos. Ele já criou, tá? E esses anjos que ele criou, nessa quantidade que ele criou, né? Como quando no dia em que Deus criou esses anjos, fez antes de ter feito o homem, eles existem. Eles estão lá, naquela quantidade. Entenderam? Né? Exceção daqueles que acompanharam Lúcifer e caíram. Mas, né, aqueles que ficaram lá obedientes ao Senhor, eles continuam lá, no número em que Deus os criou. Então, os anjos, eles foram feitos antes de Adão. A gente sabe, não pelo relato de Gênesis, mas sabe pelo restante da Bíblia, das Escrituras Sagradas, tá? Que os anjos foram criados antes. A diferença dos anjos para os homens é que, enquanto os anjos foram criados já uma raça completa, fechada, né, número já conhecido, Deus determinou que a raça humana se multiplicasse. Que a raça humana, ela se multiplicasse, tá? Deus não criou 1.000 homens, 1 milhão de homens, 200 milhões de homens e não sei quantos milhões de mulheres. Não, falou, vocês vão se multiplicar, né? Se propagasse por geração natural. Foi isso que Deus pensou, tá? Então é por isso que não era bom que o homem estivesse só. Não era bom para o homem continuar sozinho. Deus poderia ter feito a raça humana completinha? Lógico que Deus poderia. Poderia ter criado 6 bilhões de indivíduos. É o que nós temos hoje, né? Mais ou menos, acho que está em 7 já. 7 bilhões, né, de pessoas na Terra toda, como um todo. Mas em vez disso, o que ele fez? Ele resolveu que toda a humanidade procederia de um tronco comum, dos mesmos pais. Por isso que não é bom que o homem estivesse só, porque ele precisava dar continuidade à sua raça. Então a decisão de Deus foi criar um outro ser humano igual, tá? Mas diferente.
que já é referido aqui no texto no feminino. Olha como é que o texto fala no versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora. Tá vendo? Então, quando Deus determina ou resolve, vamos dizer assim, criar a mulher para que o homem não continuasse só, ele já define que vai ser humana, mas de um sexo diferente. Igual ao homem, mas diferente do homem, né? Por causa até da questão da procriação. Então, vamos lá, tá? Então, Deus falou, né, que ia ser diferente, né? E isso ele já colocou aqui no texto, a gente já toma conhecimento quando ele diz vou fazer uma auxiliadora, já empregando aí o termo feminino, ou seja, seria alguém humano, mas de sexo distinto. Ele se refere a esse ser que seria feito, criado para o homem, como sendo uma auxiliadora, que significa o quê? Alguém que o ajudasse e que certamente era necessário, tá? Por quê? Porque o homem recebeu a tarefa de cuidar do jardim e também a tarefa de guardar o jardim. E, recentemente, ali no capítulo 1, no final, Deus tinha dito para ele: você não pode comer desta árvore aqui, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, por isso, não era bom que o homem ficasse só. Ele precisava de uma ajudadora também para encorajá-lo a não desobedecer a Deus. E este é um papel muito importante da mulher no casamento. Encorajar o seu marido, ajudá-lo a manter a fé, sabe? É importante, muito importante a mulher, porque ela é essa auxiliadora, essa ajudadora, né? Então aí, quando a gente chega aqui, a gente vai perceber a grandeza do pecado lá do capítulo 3, tá? Por quê? Porque o texto dá a impressão de que a mulher foi criada exatamente para ajudar o homem a obedecer aquilo que tinha sido dito nos versículos anteriores. Você não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eu vou fazer uma auxiliadora para o homem. Deus falando. A gente tem essa impressão, tá? Não estou falando que foi assim que Deus pensou, mas a gente tem essa impressão porque logo após, olha aí, o final do versículo do capítulo 2 mesmo, no versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Aí entra o 18, e o Senhor disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora ou uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou que seja semelhante a ele. Então dá uma ideia que essa sequência de palavras de Deus é porque Deus pensou assim, o homem sozinho vai fazer besteira. Negócio meu aqui, tá? Eu vou fazer uma auxiliadora para ajudá-lo nessa caminhada da obediência. Seria mais ou menos assim, né? Alguém que o ajude não só a cuidar do jardim, mas que o ajude a me obedecer também, a ficar firme no propósito de não comer dessa árvore. Vai pensando aí no capítulo 3 que você vai entender melhor aí, né? Então vamos. Tem mais uma coisa. Aqui Deus acrescenta na sua avaliação, né, no final do verso 18, uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Semelhante a ele, literalmente no hebraico, que seria que esteja diante dele, ou seja, como se o homem estivesse olhando no espelho, diante dele, como se ele estivesse olhando no espelho e visse essa mulher. Por isso que as versões antigas falam de alguém que seja idônea, né? Eu falei que tem tradução que fala isso. Alguém que esteja idônea à altura do homem.
Significa alguém significa alguém que correspondesse a ele, que fosse a sua metade, que o completasse, e para que assim pudesse gerar descendência que fossem iguais a eles. Iguais a eles, tá? Então, continuando aqui, a única maneira de gerar descendentes iguais a eles é que esse ser havia de ser criado para completar o homem, fosse da mesma essência, da mesma natureza, alguém que tivesse como que diante dele. E aí, então, resolvido a fazer isso, nós vamos para a segunda parte, onde Deus prepara o homem para o que vai acontecer. Isso aqui é muito interessante, meus irmãos, muito interessante, porque para vocês entenderem como que era o relacionamento de Deus com Adão, como que era respeitoso o relacionamento de Deus com Adão, tá? Então, Deus havia tomado essa decisão, vou fazer uma auxiliadora para ele. Mas na sua misericórdia, Deus, vai agora preparar o homem para receber essa decisão que ele havia tomado. Não foi alguma coisa que ele jogou goela abaixo de Adão, vou fazer uma mulher para você e pronto, tá acabado. Não, Deus prepara Adão, é muito interessante isso, né? Ele vai mostrar ao homem que ele precisa de alguém semelhante a ele e que seja companheira, auxiliadora naquilo tudo que Deus havia feito. E o Senhor faz isso de uma maneira muito espetacular, muito maravilhosa, muito curiosa. O que ele fez? Ele primeiro traz todos os animais próximos para serem nomeados por Adão. Olha o versículo 19, deixa eu ler de novo. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Então, é o que está aqui. O que Deus fez? Deus falou assim, eu vou preparar uma mulher aí, uma auxiliadora, uma fêmea, né? Para ficar com Adão, porque ele não pode ficar sozinho, até porque eu dei para ele a incumbência de crescer, multiplicar, frutificar, encher a terra. Então isso não é bom. Mas como é que eu vou fazer para ele perceber a necessidade que ele tem de ter uma companheira igual a ele? Já sei, olha Deus, vou fazer passar diante dele todos os animais que eu já criei. Lembra que Deus falou que a terra produz animais selváticos, né, domésticos e os que rastejam. Desculpa. Eu vou passar diante dele esses animais e vou pedir que ele nomeie, que ele dê nome a esses animais. Eu vou pedir que ele dê nome a esses animais. Porque aí, na hora que eu fizer passar, eu vou fazer passar o casal de animais. E aí eu espero que Adão se toque. Sinta a necessidade de, assim como os animais têm uma companheira, né, uma igual, que ele também sinta a necessidade de ter alguém igual. Perceberam aí a estratégia de Deus? Sensacional, né? Então, Deus faz de uma forma que a gente não tem como explicar, quer seja através do ministério dos anjos, ou através de um pulso que ele colocou naqueles animais que ele já havia feito. Deus faz com que eles todos venham se apresentar diante daquele que é o príncipe de toda a criação. E os animais vêm se apresentar diante do homem, uma vez que ele foi feito com domínio sobre todas as coisas. Aí, esse momento aqui me lembra muito também a Arca de Noé, que eu sempre pensei, desde criança, eu ficava pensando assim, como é que esses animais vieram, né? Como é que esses animais vieram para entrar na arca? E a Bíblia diz que eram, né, de 2 a 2, né, macho e fêmea,
não é isso? O casal, mas como que isso aconteceu? A gente não sabe explicar isso. É o Ministério dos Anjos que saiu, né, e arrebanhando e mandando eles irem lá ao encontro de Adão, assim como ao encontro de Noé, ou se Deus colocou um impulso, uma coisa neles para eles passarem ali na frente de Adão, assim como para se conduzirem para a arca. Nós não sabemos explicar isso, mas o que é ponto certo, direto, é que todos os animais passaram diante de Adão, o casal, macho e fêmea, assim como todos os animais que entraram na arca também foram em direção à arca de Noé. Então eles vêm, né, e passam diante de Adão. E agora, olha só, a primeira atividade do homem foi o quê? Classificar esses animais. Talvez a gente leia pensando que a ideia fosse de que ele deveria dar nome. O pastor Augusto Nicodemos fala sobre isso, né? De repente ele tinha que falar zebra, seu nome vai ser Maria, ou zebra 2, seu nome vai ser Joaquina, ou zebra 3, seu nome vai ser... Não era essa a ideia. Pode até ser que ele depois tenha dado um nome individual a todos os animais, como hoje, né? As pessoas fazem com seus cachorros, até com gatos, que dão nome para eles, né? Mas o mais provável é que ele deu um nome à categoria. A categoria animais domésticos, animais selváticos, animais que rastejam, a essa categoria de animais, né? Ele nomeou os animais de acordo com a sua função na criação, que Moisés menciona aqui no verso 20. Ele diz assim: o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Tá vendo? Então, de acordo com essa categoria, né, de animais que vinham passando diante dele, ele foi dando nome para eles, categorizando, vamos dizer assim, né, esses animais. Muito bem. Agora, é interessante a gente anotar que, de acordo com a função, e provavelmente aquilo, essa classificação foi feita pelo homem, essa foi a primeira atividade científica do homem, vamos dizer assim. Examinar os animais, ver como eles funcionavam, né? Onde seria o habitat deles, no céu, né? Na terra, rastejando pela terra, tipo assim, né? Distinguir um animal do outro, e essa categoria. Isso aqui é um tipo, esse aqui é um outro tipo de animal, né? E o homem, então, empregou o seu tempo todo em fazer isso, categorizando os animais. É claro, Deus queria ver que nomes Adão ia dar ali, né? Queria ver que nome Adão daria para eles, e o nome que Adão desse seria o nome definitivo. E também... nós precisamos lembrar, nós já vimos isso, que o nome que se dá para alguém significa ter domínio sobre essa pessoa. Quando nasce um filho e o pai dá um nome para o filho, significa que o pai e a mãe, eles têm domínio sobre essa criança é deles, pertence a eles. Então, como Deus deu a Adão domínio sobre a terra e sobre os animais e sobre tudo, o fato de Adão dar nome e não Deus é para confirmar isso, de que Adão tinha o domínio sobre tudo que Deus havia criado, né? Então é isso aí, nós sabemos pela antiga cultura, né, do Oriente, do Antigo Oriente, quem nomeia tem autoridade sobre a coisa ou a pessoa nomeada, e era isso que Adão estava fazendo, na condição de um representante de Deus aqui na Terra, o representante dele, Deus sobre toda a criação. Deus permitiu, deu essa tarefa para Adão, né? Deu essa bênção para Adão, tá? Muito bem.
Aí Adão faz isso, chegou no ponto em que Deus queria, aí no versículo 20, que eu acabei de ler para vocês, Adão fez isso, deu os nomes. Os animais, tudo indica que eles vinham em pares. Também não está claro isso no texto, mas tudo indica que eles vinham em pares. E Adão, provavelmente, são elucubrações que a gente faz lendo o texto, né? Provavelmente ele olhou para aquilo e falou assim, é interessante, vem o macho e vem a fêmea, né? Ele deve ter percebido que estavam todos os animais e aves também vindo macho e fêmea, vindo os pares, mas não tinha ninguém parecido com ele. Não é isso? Não tinha ali ninguém que Adão pudesse falar assim, desse animal aqui tem um par aqui para mim, ou dessa ave aqui que Deus criou, aqui tem um par ou alguém contrário a mim, mas da mesma natureza, semelhante a mim. E de fato não havia. Adão continuava sem ninguém que o completasse e sem ninguém que pudesse ajudá-lo. Provavelmente também, né, nós estamos aqui falando com pessoas maduras, Adão via que os animais se relacionavam sexualmente. Provavelmente. E ele pensava, e eu? Né, não tenho ninguém para me relacionar sexualmente? Né? Adão talvez percebesse também que os animais se relacionavam sexualmente e depois tinham filhos. E ele pensava assim, e eu? Não tem ninguém igual a mim que eu possa me relacionar e ter filhos? Tudo é elucubração da cabeça da gente lendo o texto, né, gente? A Bíblia não traz isso claramente, mas é uma licença que a gente pode ter, vamos chamar de licença poética, de imaginar que isso passou na cabeça de Adão, né? O importante aqui, e é evidente, que nenhum animal poderia fazer esse serviço para Adão, né, de se relacionar com ele sexualmente. Nenhum animal poderia exercer, encher essa função, o que com certeza já é uma primeira base que a gente encontra na Bíblia para aquelas leis que Moisés vai dar lá em Êxodo, né, lá mais adiante, que proibiam que os seres humanos tivessem relações com os animais. Isso é chamado de bestialismo. Quando um homem tem relacionamento com um animal ou uma mulher tem relacionamento com um animal, se chama bestialismo, que é essa prática, é uma distorção que até hoje, nos nossos dias, né, a gente sabe, especialmente nas culturas muito mundanas, muito sodomitas, a gente sabe que isso acontece nos dias de hoje. Então, já na criação está muito claro de que não há na criação alguém que esteja à altura do homem, alguém que possa preencher essa função de completar o homem, inclusive sexualmente, para a procriação. Então, por esta razão e por outras, Deus procede para o próximo passo, Deus caminha para o próximo passo, e a terceira parte do nosso relato aqui, que está nos versículos 21 a 23, que eu vou ler para vocês. Então, 21 diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas, estou olhando ali que o tempo já está indo, e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Então, olha só, tá vendo? Deus dá o terceiro passo. O primeiro passo foi pensar, não é bom que um homem esteja só. Farei uma companheira para ele. O segundo passo foi levar Adão à compreensão de que ele tinha essa necessidade de ter uma companheira. Aí vem o terceiro passo agora. Vou criar essa companheira. Tá vendo? Então, como que Deus faz isso? Primeiro faz com que o homem adormeça, e aí o que eu falo, né? Anestesia aí, versículo 21. Um sono profundo vindo da parte de Deus. O motivo
a gente só pode especular que Deus não queria que Adão sentisse nenhum desconforto, nenhuma dor, porque Deus ia fazer uma cirurgia nele. E também para deixar claro que ele não teve participação nenhuma na formação da mulher. Perceberam? Por que Deus fez Adão dormir? Porque Adão não podia achar que foi ele que criou a mulher, entendeu? É isso que Deus está trabalhando aqui nesse sono profundo, além de ser sono anestésico mesmo, né? Vamos convir aqui que foi um sono anestésico. Deus não queria que ele sentisse nada, e obviamente, quando Deus enfiou a mão ali no peito de Adão, separou para lá para tirar uma costela, isso obviamente provocaria dor, mesmo ele estando lá no Éden, mesmo ele estando no paraíso. Deus queria deixar claro que ele não participou de nada na criação da mulher, para que ficasse nítido que ele não poderia dominar sobre ela, para que não pudesse pisotear a mulher como se ela fosse uma criação dele. Adão estava dormindo quando Deus, então, prossegue fazendo o que Deus fez. Tirou dele uma costela. E aí, Deus, então, tira essa costela dele enquanto ele dorme. E aí, já vou parar por aqui, que já está 40 minutos, não podemos continuar mais. Essa palavra costela, no hebraico, sabe o que ela significa? Ela significa lado. Tirou um lado, de um lado de Adão, tá? Então Deus tirou do lado do homem a costela. E em seguida o texto nos diz que Deus fez o quê? Fechou o lugar com carne. Então os homens têm uma costela a menos do que as mulheres, tá? É isso aí. Aí o que Deus faz? Pega dessa única costela que ele tirou do homem e forma uma mulher e traz até Adão. Da costela que ele havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou essa mulher até ele. E aqui nesse processo em que Deus forma uma mulher a partir de uma costela do homem, que a mulher recebe, é nesse momento que a mulher recebe o quê? A imagem e semelhança de Deus que estava no homem, tá? Ela recebe a imagem e semelhança também, é nesse processo aqui. O homem recebe a imagem e semelhança de Deus quando Deus soprou nas suas narinas. Mas a mulher foi criada diferente, ela foi feita a partir do homem, e é daí que ela também recebe a imagem e semelhança de Deus, sendo, portanto, igual ao homem diante de Deus em honra, em dignidade, em valor. A mulher é alguém feita exatamente à imagem e semelhança de Deus, como o homem havia sido feito. É isso aí, tá? Aí, para terminar, fico falando que é para terminar, meu Deus, esse negócio tá grande. Tem tido assim muita especulação, mas essa cena de Deus fazendo o homem dormir, chegando lá cirurgicamente, metendo a mão no peito dele e tal, e puxando uma costela, depois fechando com carne e pegando aquela costela, né, que ele transforma numa mulher, isso tem levantado assim, uma curiosidade de muita gente, e às vezes até surgem algumas explicações muito interessantes, ou algumas conclusões sobre isso aí, como é que isso aconteceu, como é que foi, conclusões muito interessantes. Uma delas, que já é bem nossa conhecida, de um comentarista chamado Matthews Henry, que está aqui, ele se refere aqui, quando ele fala isso, ao grande Agostinho, né, um dos pais da igreja do século XIV, que a mulher não foi feita da cabeça do homem para dominá-lo, tá? E nem dos seus pés para ser pisoteada por ele. Aqui não foi feita da cabeça do homem para dominá-la, né? Para o homem dominá-la. E nem
dos seus pés para ser pisada por ele, mas do seu lado. Para quê? Para ser igual a ele, debaixo do braço, para ser protegida e perto do seu coração para ser amada. Muito interessante, né? Muito interessante, muita coisa aqui para uma costela, né? Talvez seja ler muito, mas não deixa de ser alguma coisa muito poética, muito linda e extremamente verdadeira, né? Semana que vem nós vamos continuar e nós vamos estar falando aí, semana que vem, sobre essa exclamação do homem e, né? Que beleza, mas deixa para semana que vem, tá? Deixa eu marcar aqui que eu parei aqui, que senão eu fico perdidinha, ok? Parei aqui em 27, hoje é aniversário da minha irmã, do 9 de 2025. E amanhã é o meu, tá bom, gente? Orem por mim amanhã, tá? Amanhã é meu aniversário. Vamos parar aqui, tá bom? Já caminhamos bastante. Mas eu quero que vocês entendam muito bem o objetivo de Deus ter criado a mulher, tá? Ela foi criada com um objetivo, tá certo? Qual era, de onde a mulher foi tirada e por que foi tirada desse lugar, tá bom? Tá? Para vocês pensarem bastante nisso. E pensarem que o fato de Deus ter tirado a mulher de um homem que tinha a sua imagem e semelhança, essa mulher também passou a ter a imagem e semelhança de Deus. Tá? Pensem nisso. Semana que vem, se Deus quiser, minha batalha termina domingo, termina amanhã dessa competição que eu inventei na escola dominical. Aí eu vou ficar mais light. Tá bom? Semana que vem a gente continua. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor.